Dona Carmen está preparando o almoço de domingo. Logo a casa vai estar cheia de filhos e netos. Inesperadamente, Dona Carmen começa a suar e tudo começa a rodar à sua volta. Algo está errado. Ela não está se sentindo bem. SAMU, que posso ajudar? Hoje em Santa Catarina possuímos 7 centrais de regulação. Nós estamos na Central Norte-Nordeste, localizado em Joinville, Santa Catarina, com 1,5 milhão de habitantes na nossa regional. Todas as ligações, elas adentram 192. Este paciente vai ser atendido pelo TARM, solicitado todos os dados, encaminhado para o médico regulador. Ele vai fazer seus questionamentos, vai orientar esse paciente ou encaminhar uma ambulância até o local e repassado ao radiooperador para o envio. A gente acionou o AG, a USA 1, tá? Agora a orientação é manter a RCP, tá? Com massagem cardíaca. O primeiro contato ele é estabelecido com os TARMs, que são os técnicos auxiliares em regulação médica. Eles vão pedir informações básicas como o que está acontecendo no plano geral, o nome da pessoa, a idade da pessoa, o endereço e o ponto de referência, com muita precisão, porque a ambulância precisa. Quanto mais informação no endereço, mais a ambulância tem agilidade de chegar lá no local. Quando a ligação entra via 192, o médico precisa definir: eu preciso enviar uma ambulância para essa ocorrência? Muitas das vezes, o médico entende que se o familiar conseguir colocar com segurança o paciente no carro e deslocar até uma unidade de saúde, ele vai ter um atendimento, uma avaliação médica mais rápida do que se enviar a ambulância até o local. Dessa forma, ele deixa uma ambulância liberada para que no momento que entre um atendimento de urgência e emergência, a equipe esteja disposta para fazer esse atendimento e salvar essa vida. No SAMU temos ali 4 códigos pré-definidos. A azul é a mais branda, usada principalmente em transferências interhospitalares. O código verde são situações que a pessoa não tem como se locomover, são situações de apelo público, de comoção popular. O código amarelo já é uma questão que exige um pouco de maior velocidade, já vai com a sirene ligada. E o código vermelho, que é o nosso mais alto patamar, vai com a sirene ligada, sem questões de trânsito aí, até chegar o paciente. Na chegada do nosso plantão, a gente faz a troca, que a gente chama de J3, e verifica os medicamentos, os equipamentos. Feito isso, a equipe está apta a fazer esse atendimento com segurança. Desde a entrada da ocorrência até a chegada no local, vamos dizer que uns 15 minutos, para chegar um código vermelho no paciente. Nosso fluxo de atendimento é de demanda espontânea ou de pacientes trazidos pelo SAMU ou bombeiros que a gente tem aqui na cidade. Casos graves e moderados, a regulação do SAMU nos liga comunicando que está encaminhando um paciente que necessite de um suporte maior do que o necessário comum. Pacientes que são trazidos pelo SAMU, nós optamos em dar prioridade a ele, nem sempre pela gravidade do caso, mas sim no pensamento que eu tenho que liberar o quanto antes a ambulância do SAMU para que ela esteja disponível novamente para a comunidade. Atendemos todos os quadros e encaminhamos os casos mais graves aos hospitais daí de referência. Damos o primeiro atendimento e depois a gente dá continuidade nos hospitais. Existem pessoas extremamente capacitadas que estão preparadas para atender esse solicitante, entender a demanda desse solicitante e verificar se existe uma necessidade de envio de ambulância ou se uma orientação, conforme a necessidade, já consegue resolver. O SAMU favorece o atendimento desses pacientes pré-hospitalar na sua residência, isso é fantástico, e também traz esse elo do paciente que está na baixa complexidade ser regulado para o serviço de alta complexidade, que são os hospitais. Mas ela tá respirando, senhora?
Hoje nós vamos conversar sobre a organização da rede de atenção às urgências. A gente vai falar sobre os componentes dessa rede, a organização do cuidado e sobre o processo de planejamento no espaço regional ampliado. Mas antes, vamos relembrar os destaques da aula passada. Na aula anterior, nós falamos sobre atenção hospitalar e ambulatorial especializada. A gente viu que na organização da rede é importante que o gestor defina os serviços especializados prioritários de acordo com as necessidades dos usuários. Entendemos a importância de delimitar as responsabilidades de cada gestor na organização de rede de atenção à saúde. Conversamos sobre a construção de referências e protocolos de fluxo e acesso na atenção hospitalar e ambulatorial. Vimos que o consórcio de saúde é capaz de promover a cooperação entre os gestores nas regiões de saúde. E ainda deu tempo de, mais uma vez, falar sobre a importância do monitoramento e avaliação de ações. Na rede de atenção à saúde, é muito comum gestores e equipes se depararem com situações que exigem respostas rápidas e integradas da rede. Tudo bom, Felipe? Eu estou falando das urgências. Implementar uma linha de cuidado de atenção às urgências depende da articulação entre equipes e equipamentos de saúde e ainda da pactuação entre as 3 esferas de gestão. Você deve ter notado que eu estou usando a palavra urgência para me referir a eventos agudos que ocorrem no SUS. Mas e as emergências? Será que existe diferença entre esses dois conceitos? A discussão da urgência e emergência, ela sempre esteve muito presente na minha vida, em que pese a minha maior escolha é a organização e a gestão de serviços de saúde, né, em termos profissionais, mas essa discussão ela está presente em todos os pontos de atenção, né, e não somente quando a gente pensa em serviços exclusivamente voltados para o atendimento das urgências. Para que a gente possa discutir, né, melhor a organização da rede de cuidados, né, tanto no município quanto no espaço micro e macro regional, a gente precisa passar pela discussão dos principais conceitos vinculados ao tema, né, urgência e emergência, e de como eles podem contribuir, ou a forma como nós os compreendemos, né, pode contribuir também com a organização e as respostas dadas pelos pontos de atenção em relação aos quadros agudos, né? Quando a gente olha numa perspectiva mais formal, nós temos aí no Brasil já há alguns anos o conceito de urgência e emergência, sendo que a urgência ela é tratada como todo evento agudo, né, que exige uma resposta do sistema de saúde, uma resposta de cuidados em saúde, mas normalmente nós não temos um risco iminente de morte, né, ou sofrimento intenso associado. E a emergência, normalmente, ela está caracterizada também por um evento agudo, né, que coloca ou imprime, né, um risco importante de morte ou sofrimento intenso ao nosso usuário. Essa nomenclatura ela gera alguma confusão, principalmente do ponto de vista de organização e regulação do acesso. Do ponto de vista médico, normalmente o conceito de urgência guarda uma relação importante entre o acolhimento desse usuário, né, e o seu prognóstico. E esse caminho que precisa percorrer, né, e a velocidade que precisamos percorrer esse caminho para definir o melhor prognóstico, né, e definir a melhor resposta e o melhor ponto de atenção à saúde que pode, né, contribuir para o cuidado. Com essa questão esclarecida, a gente já pode começar a falar sobre os pontos da rede de atenção às urgências. A rede de atenção às urgências atende condições clínicas, cirúrgicas, obstétricas, traumatológicas, em saúde mental e muitas outras.
E para que essa rede dê conta de atender as diversas demandas que surgem na rotina do SUS, todos os componentes precisam atuar de forma articulada. A rede de urgência é uma rede complexa, né? O Brasil tem uma política muito poderosa e muito potente com relação à rede de urgência e emergência, mas o desafio posto para os gestores municipais é construir uma sinergia e uma integração desses pontos de atenção, né? Então, o desafio do gestor municipal hoje é entender como é que funciona essa rede e como trabalhar ela de forma sinérgica. E essa é uma pergunta que ela tem como resposta e como resultado a salvar vidas, né? Porque se a gente consegue que esses pontos de atendimento se falem, se converse, trabalhe de forma sinérgica, sem sobrepor, a gente ganha efetividade, ganha eficiência e isso vai salvar muitas vidas dentro do Sistema Único de Saúde, né? Acho que é uma das primeiras coisas que o município tem que identificar é a sua capacidade assistencial com relação à urgência e emergência, né? Então, feito isso, há necessidade de que todos esses pontos conversem entre si, para que a gente construa fluxos transparentes e adequados, que contemplem todas as necessidades assistenciais de urgência e emergência do município, né? A partir dessa conversa, definir o rol de cada ponto de atendimento, o que cada um vai fazer na assistência a esse paciente. Porque isso fica claro para todo mundo que está operacionalizando o dia a dia da rede de urgência. E assim você vai conseguir trabalhar de forma sinérgica. Na teoria, a gente constrói fluxos, acham que é os melhores fluxos, mas na prática, algumas coisas precisam ser ajustadas. Essa rede precisa ter uma governança forte para que ela funcione adequadamente. Isso é um desafio para o Sistema Único, mas ele é de fundamental importância para que a gente consiga funcionar todos os pontos de atendimento. É que a gente tenha uma regulação que tenha toda essa clareza de como funciona o sistema de urgência e emergência municipal. Então, alguma dessas estratégias importantes para que a gente possa otimizar a nossa rede de urgência. Estes são os componentes da rede de atenção às urgências: promoção e prevenção, sala de estabilização, a Força Nacional do SUS, o SAMU, as atenções hospitalar e domiciliar e a atenção básica. A promoção e a prevenção têm o objetivo de estimular ações de saúde e educação permanente, voltadas para a vigilância e a prevenção das violências, acidentes e doenças crônicas não transmissíveis, além de vários outros agravos. O SAMU é o componente da rede responsável por ordenar o fluxo assistencial e disponibilizar atendimento precoce e transporte adequado, rápido e resolutivo às vítimas e pacientes. O SAMU é acionado por uma central de regulação de urgência. Essa central classifica e prioriza as necessidades de assistência, além de ordenar o fluxo de referências e contrarreferências dentro da rede de atenção à saúde. O papel da Central de Regulação Médica do SAMU além de regular, ela tem uma função extremamente importante de ordenar todo o fluxo, o início do fluxo da rede de urgência e emergência. Por ser o primeiro contato em casos de urgência, esse médico, esse regulador, ele tem uma função que é conhecer profundamente o fluxo de toda a urgência e emergência de uma determinada região, de uma determinada localidade, principalmente entender, conhecer as referências de cada uma das portas, de cada um dos serviços, para poder fazer o direcionamento, garantindo esse ordenamento, essa classificação e esse ordenamento, para que a gente possa ter a efetividade dos serviços para aquelas pessoas que buscam, que necessitam da rede de urgência e emergência. A regulação médica do SAMU, ela tem um papel extremamente importante e ela é garantidora do funcionamento do fluxo. A falha de uma regulação médica ou encaminhamento equivocado por parte de um regulador do SAMU em alguma das portas causa todo um transtorno que muitas vezes acaba vindo para o gestor. Porém, quando essa porta e esse fluxo é muito bem encaminhado
iniciando pelo médico regulador do SAMU, nós conseguimos ter a efetividade da rede de urgência e emergência. Principalmente para que, quando for acionado o serviço do SAMU, para que esse regulador possa ordenar, todos falem a mesma linguagem, para poder cada vez mais tornar eficiente o trabalho das centrais de regulações médicas e de todos os entes que compõem a rede de urgência e emergência. A gente sempre discute dentro desse território e a gente entende que dessa forma é onde a gente consegue ter efetividade, é a participação de cada um dos gestores dentro das suas CIRs, para que os ajustes e as características de cada território sejam garantidas dentro dessas discussões e adaptadas de acordo com a realidade de cada local, para que aí sim se discuta e efetivamente tenha a garantia dos acessos e das adaptações que forem necessárias para atender todo aquele território, toda aquela região de saúde. As unidades de pronto atendimento 24 horas são pontos de atenção de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família e a rede hospitalar. As UPAs devem trabalhar com pactos e fluxos pré-definidos. Já a Força Nacional do SUS é um componente humanitário do Sistema Único de Saúde. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde, denominada Força Nacional do SUS, ela foi criada por meio do Decreto 7616, que estabeleceu e organizou a emergência de saúde pública de importância nacional. Então, dentre as tipologias de emergência que a gente tem, estão as epidemiológicas, os desastres e a desassistência. E a força foi criada por este mesmo decreto com o objetivo da gente oferecer uma retaguarda, de profissionais que pudessem apoiar os municípios e os estados sempre que superada a capacidade ou daquele município ou do estado de responder a uma determinada emergência. Lembrando que a emergência ela pode ser epidemiológica, ela pode ser por desastre ou ela pode ser por desassistência. A Força Nacional do SUS ela seria o braço assistencial dessa resposta, dessas equipes de resposta para as emergências em saúde pública. Essa mobilização ela ocorre sempre que solicitado pelos estados e pelos municípios e essas forças elas vão para o território para compor a resposta que continua com o protagonismo do município, do estado, no território e é subordinado a essa grande organização do Sistema Único da Saúde que estiver na localidade. Então, essa mobilização ela já é toda preparada, o importante das emergências é estarmos preparados, atendermos aos protocolos, porque aí no momento da resposta sempre é mais fácil a articulação entre as 3 esferas de gestão do SUS para uma resposta mais adequada, com os recursos, tanto humanos quanto recursos de insumos, que são necessários para responder àquela emergência. Quanto maior ou quanto mais complexa, maior a quantidade de profissionais que eventualmente a gente vai precisar mobilizar para fazer esse apoio ao município e ao estado. É muito importante a gente ter essa retaguarda federal, Isso porque a gente, a partir dessa estrutura, a gente pode tanto mobilizar equipes próprias, quanto também solicitar o apoio de outros estados que não estejam em situação de emergência para apoiar aqueles estados e municípios que estão. Então, essa é uma das grandes maravilhas do nosso Sistema Único de Saúde, que é pela capilaridade e pela organização da descentralização do Sistema Único de Saúde, a gente consegue justamente ser esse articulador do que é necessário, tanto em insumos quanto em pessoal, para apoiar aquela primeira resposta, até que o município consiga se reorganizar dentro do seu processo de emergência para voltar para a sua rotina, para a sua normalidade. Vamos fazer um intervalo rápido e já voltamos para falar sobre as causas das demandas atendidas pela rede de atenção às urgências. O Conasems vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país.
Nos reinventamos todos os dias e por isso o Conasems quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais Conasems, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. Estamos de volta. E o gestor precisa sim conhecer os componentes da rede de atenção às urgências, mas só isso não é suficiente para que ele contribua para a organização da rede de atenção à saúde. Além de oferecer uma resposta assistencial e social em tempo oportuno para os quadros agudos, a gestão deve identificar e atuar sobre os principais determinantes desses eventos. É importante que a gestão realize uma análise da situação de saúde para identificar riscos e vulnerabilidades e, a partir disso, estimular a formulação de políticas públicas intersetoriais com foco na promoção, prevenção e vigilância em saúde. Quando a gente fala de intersetorialidade, normalmente, até pela própria formação na saúde, pelo nosso cotidiano, nós costumamos a enxergar os problemas de saúde como só da saúde. Nós estamos voltados para a rede assistencial, né? Então, nós não pensamos muito nas ações e práticas que podemos desenvolver para que a gente tenha aí uma redução do impacto de determinadas doenças e de determinados agravos no setor de saúde, lançando mão desse planejamento e desse conjunto de ações intersetoriais que podem ser utilizadas para que a gente tenha aí uma redução no impacto dessas doenças ou desses agravos na rede assistencial de saúde. É de extrema importância que nós atuemos nas causas desses determinantes, desses agravos, justamente para que a gente possa organizar e otimizar a nossa rede de saúde no sentido de prestar atendimento para a população. Aqui, como nós estamos falando da urgência e emergência, nós temos uma série de ações nesse sentido de reduzir esse impacto dessas doenças e desses agravos nessas unidades de saúde. Há exemplo em que nós temos um grande número de casos de pessoas acometidas com dengue. Essa é uma doença que tem um impacto considerável tanto nas nossas portas de urgências, quanto também na atenção básica e também em outros setores da sociedade. E aí nós lançamos mão dos agentes de endemia. Um outro ponto também interessante é o nosso trabalho que é feito com o setor de comunicação da própria Secretaria de Saúde e da Prefeitura. Hoje nós temos aí as redes sociais chegando até em um número maior do que os próprios canais de televisão, né? Chegando até as pessoas. Nós fazemos um trabalho também em parceria com as escolas. A gente sabe que a educação e a conscientização das pessoas e não deixar a água parada, a gente tem aí uma redução da proliferação do mosquito, né? E, consequentemente, uma redução aí da transmissão da doença. Nós temos um outro exemplo também aqui no município, que é a questão do trânsito, tentando traçar estratégias para que outros setores, também aí relacionados à educação, à comunicação, e aí, além disso, a própria mobilidade urbana, que realmente é onde resolveria o problema de fato. A gente mapeia os pontos da cidade onde as pessoas estão se acidentando mais e essa informação chega na unidade de saúde. Então, essa informação ela é trocada, ela é repassada para o setor de mobilidade urbana para que esse atue lá naquele local, tentando aí reduzir os fatores que podem causar esses acidentes, né? Enquanto ações intersetoriais, né, que nós estamos executando aqui no município, no sentido de poder reduzir aí essas causas e, consequentemente, esses danos que essas doenças ou esses agravos ou essas condições podem causar e impactar aí nas nossas unidades de saúde.
A atenção básica tem um papel fundamental nesse processo de análise da situação de saúde e, consequentemente, na organização da rede de atenção às urgências. Quando a gente pensa no papel da atenção primária, na organização do cuidado, né, principalmente aí no cuidado em rede, a gente precisa partir do pressuposto de que essa atenção primária possui um território definido, ela conhece por meio das estratégias de territorialização, estratificação de risco da sua população, né, os principais determinantes de saúde envolvidos no processo saúde e doença daquela população. Quando nós organizamos a atenção primária, nós precisamos dar conta, né, das condições crônicas que ali são identificadas, né? Mas, para além disso, nós precisamos também ter um papel muito proativo, na perspectiva de estabelecer o rastreamento adequado, né? Antecipando movimentos importantes dentro do processo de adoecimento dessa população. Mas nós temos diariamente uma demanda que acaba exercendo uma pressão importante na atenção primária, que são dos eventos agudos, né? Desde pequenos eventos até condições, muitas vezes, que excedem a capacidade de resposta da própria atenção primária. Então, nós precisamos compreender, a partir da responsabilidade que temos pelo nosso território, que essa unidade de saúde, para além do manejo das condições crônicas, das estratégias de promoção e prevenção, ela precisa sim estar preparada para o acolhimento dos usuários com quadros agudos, né? E a fila não é o melhor critério para isso. Muitas vezes essa demanda excede a nossa capacidade e nós precisamos identificar aquelas situações que vão exigir respostas mais organizadas, mais rápidas, né? Esse encaminhamento ele deve ser um encaminhamento responsável, cuidadoso, né? E compartilhado com os demais pontos. E a partir daí, desencadear uma resposta, né, que passa obrigatoriamente pela regulação médica de urgências, e isso exige, né, que a gente passe por um processo de pactuação que também transcende os limites do município, para que ao final desse processo, né, possamos garantir esse cuidado. É um grande desafio para o gestor, eu acho que essa demanda bate a porta de todos, de modo geral ela acaba desorganizando muito daquilo que nós temos no nosso sistema municipal de saúde, justamente porque a gente deixa de olhar para essa necessidade de organização de resposta para o evento agudo. O sucesso na organização da rede de atenção às urgências depende muito de uma prática que deve ser realizada tanto na atenção básica quanto nos demais pontos da rede: o acolhimento. O acolhimento é o primeiro passo do atendimento. É o que possibilita a classificação de risco do paciente e define a necessidade e o grau de prioridade da intervenção. Nós entendemos o acolhimento como um dos pontos fundamentais para a gente poder ter a integração da comunidade junto com os nossos serviços. É através do acolhimento onde a gente mantém um bom diálogo, é onde a gente mantém o contato e a gente pode garantir, de certa forma, o atendimento mais humano com toda a população que passa pelo serviço de acolhimento e de classificação de risco. A estratégia de acolhimento e estratificação de risco, ela serve realmente para garantir aquelas pessoas que estão com maior necessidade e dentro das devidas prioridades de atendimento, elas consigam ter o acesso ao serviço prioritariamente. E é importante ter esse diálogo, porque a comunidade muitas vezes não entende a importância de você explicar para o cidadão o porquê que existe esse processo de classificação de risco, porque isso ser feito já no acolhimento da pessoa que está buscando o serviço é extremamente importante para evitar desgastes, para evitar discussões e, principalmente, fazer com que a população entenda que isso é estruturado para garantir o atendimento às pessoas que mais precisam. A gente precisa de um conjunto de informação para comunicar isso, para que a pessoa ela entenda e ela cada vez mais compreenda o porquê que às vezes ela está ali
aguardando, enquanto tem outros que chegam depois dela e são atendidos prioritariamente. A gente sabe que o contato, a conversa, o olho no olho, quando a pessoa busca o serviço explicando como que vai ser feito toda essa classificação de risco, ela traz uma efetividade bem maior do que apenas, muitas vezes, ter banners expostos nos locais. E deixar muito claro que a estratificação de risco ela é extremamente importante para a organização do serviço de saúde. Né? Infelizmente, nós gostaríamos, e todo gestor gostaria de atender toda a população no momento que ela chega no serviço. Mas a demanda ela é sempre maior do que a capacidade de atendimento imediato. Então, por isso, é extremamente importante que a gente faça um acolhimento muito bem feito, porque a população que busca o atendimento, ela não tem consciência sobre isso. Nós temos, nós estamos no dia a dia da saúde. A população que busca o atendimento, ela está com dor. E a gente tem que ter essa compreensão para a gente poder acolher melhor e para a gente poder explicar por que funciona a estratificação de risco e todos os demais serviços dentro da rede de saúde. É extremamente importante nós estarmos em constante aprendizado, em constante capacitação, né, para que a gente possa cada vez mais estar aprendendo e compartilhando as experiências, as dificuldades, mas principalmente, né, buscando sempre agregar valor no conhecimento e nos serviços, consequentemente, que são geridos por cada um de nós. Como vocês viram, em algumas situações, colocar o paciente na fila de espera do atendimento de urgência não é a melhor resposta. O mais importante é garantir uma atenção mais imediata em outra unidade da rede, principalmente aquela a qual o usuário já está vinculado territorialmente e muitas vezes afetivamente. Dona Carmen teve uma crise hipertensiva. Felizmente, ela já está melhor, mas fez bem em procurar um serviço de urgência, já que era domingo e a UBS do bairro estava fechada. O mais importante agora é que Dona Carmen continue sendo acompanhada pela equipe da atenção básica e que se esforce ainda mais para manter o diabetes e a hipertensão sob controle. E todos os componentes da rede de atenção às urgências devem estar previstos em um plano de ação regional. O plano de ação regional nada mais é do que o documento que ele consolida todo o diagnóstico situacional da rede de atenção à saúde, no caso em questão da urgência e emergência. É neste plano que nós, os gestores, de forma conjunta, nós trazemos a capacidade instalada que a rede tem e, a partir daí, nós identificamos as necessidades que a rede ela precisa para que a gente tenha uma ampliação da oferta do serviço de saúde, diminuição da fragmentação, né? Vai trazer a perspectiva da necessidade de ampliação, assim como também o desenho dos componentes que a rede de urgência e emergência elas têm e o que devem implantar, tanto numa perspectiva de ampliação como numa perspectiva de qualificação. Vale ressaltar que esse trabalho conduzido junto com os gestores e o grupo condutor estadual, ele tem que ser aprovado nas comissões, né, na Comissão Intergestora Regional, que é a CI, posteriormente aprovado em CIB, Comissão Intergestora Bipartite, e, consequentemente, homologado pelo Ministério da Saúde em portaria específica para que assegure o financiamento, já que a rede de urgência e emergência ela traz um financiamento de custeio para os municípios, para que os municípios possam estar qualificando os serviços existentes e ampliando novos serviços na busca de ampliação de acesso à população. E agora vamos para o município de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. E o trabalho, talvez, do gestor municipal e de qualquer gestor de saúde é construir o modo de como fazer essa rede trabalhar de forma sinérgica. E um dos pontos aqui que a gente conseguiu trabalhar aqui dentro de Aparecida foi construindo de forma coletiva, discutindo cada fluxo com todos os pontos de atenção, envolvendo todos os atores municipais, tendo interlocuções diárias de problemas pontuais que poderiam se avolumar e atrapalhar esse funcionamento, né? Nós estamos
investindo em governança dessa rede. Eu acho que esse é um ponto importante para ser discutido e para fazer essa rede trabalhar de forma sinérgica, além de um processo regulatório ativo e transparente. E agora nós vamos para São Paulo, município de Americana. Americana é uma cidade que tem aproximadamente 242 mil habitantes, está localizada na região metropolitana de Campinas e nós possuímos, pensando no âmbito da rede de urgência e emergência, serviço móvel de urgência, temos unidades de pronto atendimento, temos um hospital municipal, porta aberta para a urgência, com habilitação em alta complexidade, com leitos de enfermaria de retaguarda clínica e de terapia em unidade de terapia intensiva, e temos também o componente pós-hospitalar, que é a atenção domiciliar. A gente mapeou qual era o perfil do paciente que procura nossas 3 unidades de pronto atendimento. A gente percebeu que mais de 70% desse atendimento era classificado no protocolo como cor verde ou azul, ou seja, são atendimentos pouco urgentes. Então, nós trabalhamos integrado com a rede de atenção primária, abrindo agendas, protegendo algumas vagas dessa agenda da atenção primária, que a gente pudesse contrarreferenciar esses pacientes para as unidades básicas, facilitando o acesso desses pacientes, então, à unidade básica. E aí, desafogando a rede de atendimento de urgência. Além disso, nós atuamos na porta de saída dos nossos hospitais, principalmente do hospital municipal. Nós temos um hospital grande aqui, com em torno de 240 leitos, e nós tínhamos percebido uma dificuldade de giro de leitos. Um dos pontos era os pacientes que ficavam crônicos. Então, nós colocamos o serviço de atenção domiciliar em contato com o hospital, para que quando tivesse já condições de alta, pelo menos para que o SAD, o Serviço de Atenção Domiciliar, pudesse acompanhar, isso fosse trabalhado de forma sinérgica. A partir da construção da rede de urgência e emergência, onde ficou mais claro que todos os gestores conhecessem a capacidade instalada não só sua, mas a capacidade instalada dos municípios vizinhos que faziam parte do desenho da rede. Acredito que uma grande força que a rede de urgência e emergência trouxe foi a melhoria da comunicação entre os gestores, entre os prestadores, ou seja, a gente começou a se identificar como rede, trabalhar numa perspectiva regional, não é só o município de Americana, nos vendo não apenas como um ente municipal isolado, mas como uma rede de atenção à saúde. Não podemos mais trabalhar de forma isolada e de forma fragmentada. Tem um outro projeto sendo desenvolvido aqui no município, que é a Alta Responsável. A gente está começando agora a que o paciente que internou no hospital municipal, que ele tenha alta com uma garantia de uma consulta ou com especialista ou com atenção primária, para que ele tenha aquela situação dele monitorada, acompanhada e evitar que ele reinterne sucessivamente pela mesma doença. Outra coisa que a rede de urgência e emergência trouxe muito forte foi os mecanismos de gestão da clínica no âmbito hospitalar, a implantação do núcleo interno de regulação, que indiscutivelmente é uma estrutura potente para que se trabalhe eficiência, performance, indicadores, protocolos. Importante salientar que o plano de ação, ele não é uma coisa que ele não pode ser revisado. A prova disso é que nós, nesse exato momento, inclusive, estamos no processo de revisar o nosso plano de ação, porque o nosso primeiro plano foi há exatamente uma década atrás. E a saúde pública, ela passa por modificações, equipamentos são ampliados, enfim, perfis epidemiológicos acabam modificando com o passar do tempo, então nós estamos nesse momento de revisão. Então são ações que fortalecem a integração da rede assistencial de urgência, de forma que a gente tenha um ganho de eficiência. E com esse ganho de eficiência a gente consiga atender melhor e mais gente que necessitam do atendimento nas urgências municipais. Hoje,
todos os gestores se conversam, todos os prestadores, então essa integração em rede, que é uma coisa permanente e que tem acontecido e que tem se solidificado com a implantação da rede de urgência e emergência. A aula já está quase no fim, mas vamos então conferir os destaques do conteúdo de hoje? Nesta aula, nós falamos sobre a rede de atenção às urgências. Vimos que implementar este tipo de rede depende da articulação entre equipes e equipamentos de saúde e ainda da pactuação entre as 3 esferas de gestão. Conhecemos os componentes da rede de atenção às urgências e entendemos que para que a rede dê conta de atender os casos agudos que surgem na rotina do SUS, esses componentes precisam atuar de forma integrada. Mostramos o quanto o acolhimento bem feito é importante para eleger prioridades e organizar o fluxo nas unidades de atenção às urgências. E ainda entendemos que a articulação e o planejamento regional são fundamentais para o sucesso da rede de atenção à saúde e da linha de cuidado de urgências. Seus estudos continuam agora no AVA e não deixe de conferir as informações que o CONASEMS divulga nas redes sociais. Na próxima aula, a gente vai falar sobre saúde mental. Até lá!